Os brandos, chamados de nazarenos, não denunciavam os crentes, gentios que rejeitavam a circuncisão e os sábados judaicos. Já os rígidos, sucessores dos judaizantes dos tempos de Paulo, afirmavam que Jesus havia promulgado a lei de forma rígida. Ensinavam que ao ser batizado no Jordão, ele foi agraciado com poderes sobrenaturais. Olha só. Então, a partir do batismo, houve uma graça sobrenatural em sua vida. Mas todos eles negavam a realidade da natureza divina de Cristo, considerando-o como mero homem sobrenaturalmente encarnado. Pessoal, de forma pretérita, ou aquilo que estudamos antes, nos dá base para entender que Jesus Cristo, ele era 100% homem, 100% Deus. A chamada teológica de união hipostática, ok? Vamos lá. Continuando. Maniqueus, de origem persa, atual Iraque, região do Irã, Babilônia, atual região do Iraque, né? Mas os persas, hoje regionalmente, geograficamente chamando, mais ou menos ali aquela região do Irã. De origem persa, foram assim chamados em razão de seu fundador, Mani, morto no ano de 276 por ordem do governo da Pérsia. O ensino deles dava ênfase ao fato de o universo compor-se dos reinos das trevas e da luz, bem como ambos lutarem pelo domínio da natureza e do próprio homem. Recusavam Jesus, criam num Cristo celestial. Severos quanto à obediência e ao ascetismo, renunciavam ao casamento. O apóstolo Paulo profetizou acerca do surgimento dos maniqueus. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Eles foram perseguidos, tanto por imperadores pagãos como pelos primitivos cristãos. Agostinho, em princípio, era maniqueu. Entretanto, depois de sua conversão, escreveu contra o maniqueísmo. Pessoal, atenção. Toda doutrina, tá, que não crê num Cristo 100% homem, 100% Deus, está errada. Essa doutrina dos maniqueus que criam num Cristo celestial, ela também é incompleta, ok? E ainda mais, renunciavam à questão do casamento. A Bíblia, ela não exige de um sacerdote ou de um cristão, de uma pessoa, a renúncia ao casamento. O casamento o casamento é uma instituição divina, ok? Foi Deus quem criou o casamento, porém, o homem e a mulher eles são livres para optarem em se casar ou não. Na atualidade, nós vamos observar muita gente influenciada pelas correntes de esquerda, comunistas, socialistas, falando sobre a mulher não ser frutífera, não ter filhos. O feminismo ele vem combatendo a virilidade masculina, a feminilidade da mulher, obviamente, produzindo pessoas que promovam um modelo de sociedade que foge do padrão bíblico. Deus criou a família, Deus criou o homem e a mulher, e para que eles viessem também a ter procriação, porque todas as sociedades ao longo da história universal que caíram nessa história de ter modelos de família que não procriassem, tiveram sérios problemas de existência. Muitos já nem existem mais, grupos de sociedade que nem existem mais. Agora, o modelo bíblico é o modelo judaico-cristão, que se inicia lá no Gênesis e depois nós vamos ver lá no Novo Testamento também a questão do casamento, do divórcio,
a questão da desobediência do homem, da mulher em relação a isso. Inclusive questões de gênero, de homossexualidade. A Bíblia trata muito sobre essa questão, ok? Vamos dar seguimento, então. O próprio Agostinho, eu li bastante as suas obras, estudei bastante na faculdade de filosofia, estudei um pouco na faculdade de teologia, e Agostinho é um estudioso, um homem considerado por muitos doutor da igreja, doutor do cristianismo, um grande mestre que tem uma grande contribuição para a teologia e para a filosofia ao longo da história e que saiu do maniqueísmo seguindo para o cristianismo. E interessante, quando ele não era cristão convertido, ele tinha uma vida extremamente carnal, dentro de uma perspectiva da natureza humana. Agora, quando ele se converte, ele tem uma mudança de vida, uma regeneração, a qual nós já falamos, né? Uma mudança de vida tal que ele escreve o livro Confissões, que vai retratar a questão do seu pecado e da sua vida em santidade de Deus. Ok? A santidade promovida pelo Espírito Santo de Deus. Seguindo, arianos. Ário foi um presbítero de Alexandria, nascido por volta de 280 na África do Norte, onde está atualmente a Líbia. Não há muitos detalhes de sua vida na história. Os seus seguidores diziam que Cristo é o primeiro dos seres criados. Olha só, doutrina. Os seus seguidores diziam que Cristo é o primeiro dos seres criados. Então fala de um Cristo criatura, através de quem todas as outras coisas foram feitas. Ou seja, Deus criou Jesus para que através de Jesus as coisas fossem acontecer. Por antecipação, devido à glória que haveria de ter no final, ele é chamado de Logos, o Filho, o unigênito. Logos no grego significa palavra, estudo, ok? João capítulo 1 vai falar que no princípio era o verbo, era a palavra. Mas olha só, gente, aonde isso vai ferir essa doutrina do Senhor? Quando fala de um Cristo, de um Jesus criado, ok? Jesus, ele é eterno, sem início e sem fim. Apolinarianos. Apolinário, bispo de Laodiceia, a partir de 361, ensinou que a pessoa única de Cristo possuía um corpo humano, mas não uma mente ou espírito humanos. Complicadinho também, não é? Além disso, para ele, a mente e o Espírito de Cristo provinham da sua natureza divina. Fere, não é isso, tá? A mente de Cristo, a pessoa de Cristo, ela tinha alma, tinha espírito, ok? E tinha um corpo. A tricotomia, ela existia na pessoa de Cristo. Agora, isso faz com que a gente siga dentro dessa mesma perspectiva. Jesus Cristo, união hipostática, ok? As ideias de Apolinário foram rejeitadas pelos líderes da igreja. Eles perceberam que não somente o corpo humano necessitava de redenção, a mente e o espírito, ok? Alma e corpo, alma e espírito, humanos também. Nesse caso, Cristo tinha de ser plena e verdadeiramente homem, a fim de nos salvar de modo igualmente pleno. Hebreus 2,17. Por isso, o apolinarianismo foi rejeitado pelos concílios, desde o de Alexandria, em 362, ao de Constantinopla, em 381. É isso, gente. Era uma heresia, ok? Produzida por um bispo.
Nestorianos é a doutrina que ensinava a existência de duas pessoas separadas no mesmo Cristo, uma humana e uma divina, em vez de duas naturezas em uma só pessoa. Nestor ou Nestório, como aparece em outras versões, nasceu em Antioquia. Ali tornou-se um pregador popular em sua cidade natal. Tornou-se bispo de Constantinopla. Embora ele mesmo nunca tenha ensinado essa posição herética, que leva o seu nome em razão de uma combinação de diversos conflitos pessoais e de uma boa dose de política eclesiástica, Nestor foi deposto do seu ofício de bispo e seus ensinos condenados. Então, houve uma grande força contra ele, tá? Ao ponto de tirá-lo do seu ofício e fazer com que os seus ensinos não fossem divulgados, promovidos e fossem condenados, tá bom? Existem silenciamentos ao longo da história em relação à teologia também. Vamos lá, vamos avançar. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, vocês têm o celular da empresa, o WhatsApp da Paraíba Cursos, vocês enviem uma mensagem, nós estaremos o mais rápido possível respondendo a vocês, tá bom? No caso da Igreja Nova Vida, somente eu leciono, então eu estarei respondendo com maior amor e carinho e dedicação a quem me mandar a pergunta, tá bom? Vamos seguindo. Eutiquistas. A ideia do eutiquismo, ou do eutiquismo, acerca de Cristo é chamada de monofisismo. A ideia de que Cristo possuía uma só natureza. Do grego monos, uma, e physis, natureza. Então, uma só natureza. O primeiro defensor dessa ideia foi Eutico, 378 a 454, líder de um mosteiro em Constantinopla. Vocês observam que Constantinopla está sempre aparecendo aí, é uma cidade muito importante ao longo da história do cristianismo? Pois é, ele opunha-se ao nestorianismo, negando que as naturezas humana e divina em Cristo tivessem permanecido plenamente humana e plenamente divina. O que vocês acham? O que vocês compreendem em relação à sã doutrina do Senhor, a palavra de Deus? Defensor da ideia, tá? O primeiro defensor da ideia foi Eutico, líder de um mosteiro em Constantinopla. Estou repetindo aqui, ele opunha-se ao nestorianismo, negando as naturezas divina e humana em Cristo, ok? Tá bom? Em relação à permanência plenamente humana e plenamente divina, tá? O que a Bíblia diz? O ensino bíblico a respeito da plena divindade e plena humanidade de Cristo é claro, mediante as muitas referências bíblicas. O entendimento exato de como a plena divindade e a plena humanidade se combinavam em uma só pessoa tem sido ensinado desde o início pela Igreja, mas só alcançou a forma final na definição de Calcedônia, em 451. Então, os estudos foram acontecendo, foram se sucedendo, tá? Opa, dei uma batida aqui. Foram se sucedendo e eles foram estudando ao ponto de chegar a um entendimento a respeito disso. Antes desse período, diversas posições doutrinárias inadequadas quanto às naturezas de Cristo foram propostas e rejeitadas. Nós já falamos isso em aulas presenciais, não é? Primeiro pelos apóstolos, depois pelos chamados pais da igreja. Nós vamos estudar os pais da igreja em história do cristianismo, tá? Nós vamos estudar isso aí com mais profundidade. Os intelectuais da época, os cristãos da época que tiveram uma parcela substancial em relação à doutrina teológica.
No caso do gnosticismo, que surgiu ainda quando o Novo Testamento estava sendo escrito, alguns livros o refutaram de alguma forma. João, Efésios, Colossenses, 1ª e 2ª Epístola a Timóteo, Tito, 2ª Pedro, 1ª e 2ª e 3ª a João, Judas e Apocalipse. Com a finalidade de resolver os problemas levantados pelas tais controvérsias, um grande concílio eclesiástico foi convocado em Calcedônia em 551, chamado de a definição de Calcedônia. Ela foi considerada a definição padrão da ortodoxia sobre a pessoa de Cristo pelos grandes ramos do cristianismo, catolicismo, protestantismo e ortodoxia oriental. Ok, gente? Para que serviam os concílios, então? Nós vamos estudar a história do cristianismo também, história da igreja. Quando tinham questões controversas, quando tinham debates em demasia, que geravam certas crises no meio do povo de Deus, o que acontecia? O pessoal se reunia e fazia o chamado concílio, se reunia em conselho mesmo, nos mais entendidos, para poder chegar à análise perfeita da palavra de Deus e, a partir dali, produzir algo que fosse contribuir teologicamente e não em alteração bíblica, tá, gente? A Bíblia sempre foi, após a canonização, a Bíblia permaneceu e permanece, apesar de alguns quererem tratar a Bíblia como algo que contém a palavra de Deus, não que é. Nós acreditamos piamente que ela é a palavra de Deus, ok? Então, ao longo da história, nós vamos vendo que os concílios aconteceram para poder chegar a uma definição. E o concílio de Calcedônia, tá? Em 451, chegou a uma definição a respeito dessa ortodoxia, dessa sã doutrina, que foi conduzida depois por católicos, protestantes e cristãos ortodoxos. O homem-Deus e seus atributos. Pessoal, nós estudamos os atributos de Deus no primeiro mês a respeito das suas características, do Deus Pai. Agora, nós vamos falar um pouco dessa questão em Cristo também. A questão maior entre os pensadores liga-se aos atributos naturais da divindade e as limitações de Jesus. Onipotência. Nas Escrituras é apresentado o supremo poder pessoal do Filho de Deus, evidenciando-se os seus atributos naturais e morais, próprios de Deus Pai. Em várias passagens menciona-se a onipotência do Senhor Jesus. É óbvio, é claro que Jesus tinha poder não só para perdoar pecados, como para fazer milagres e, muitas vezes, deixar os seus opositores sem saber o que fazer e sem argumentos, não é? Jesus, ele se utilizava em muitos momentos de milagres, ele se utilizava de palavras. Jesus, em muitos momentos, ele se utilizava do método socrático de respostas através de perguntas, não é isso? Sócrates não se utilizou da maêutica. Pois é, gente, Jesus, ele não era uma pessoa desligada do mundo. Ele tinha suas estratégias e tinha a sua grande capacidade de... Eu não queria usar a palavra desqualificar, mas de desconsiderar aqueles que queriam surpreendê-lo para poder desmoralizá-lo diante das pessoas e da sociedade, ok? Em Isaías, no livro do profeta Isaías, são citados 5 nomes de Cristo em uma mesma passagem. Vamos ver? Um deles, Deus Forte. Olha só que referência. Refere-se à onipotência de Cristo.
porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Desculpe. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9:6. Onipresença. Como Jesus continuou onipresente ainda na terra, estava limitado pelo tempo e o espaço, ocupando apenas um lugar ao mesmo tempo. Eu quero repetir isso aqui. Como Jesus continuou onipresente ainda na terra, estando limitado pelo tempo e o espaço, ocupando apenas um lugar ao mesmo tempo. Como filho do homem, sua humanidade. Ele estava limitado às dimensões geográficas. Quando estava na Galiléia, não se encontrava, é claro, na Judéia. No entanto, como filho de Deus, sua divindade sempre esteve presente em todo o lugar. Estão entendendo? Mateus 28:20 nos dá uma referência. Então, simples, né, gente? Jesus aqui na Terra, ele tinha uma missão de derramar o sangue na cruz do Calvário. Óbvio que se ele iria passar por todo esse processo, cumprir a lei em forma humana, sem dúvidas que ele não estaria nessa condição de estar humanamente em todos os lugares ao mesmo tempo. Entretanto, através da sua divindade, ele acabou se encontrando através da sua divindade em todos os lugares ao mesmo tempo. E como já dissemos anteriormente, inclusive através da sua divindade no inferno, para fins de juízo, e não sendo condenado, ok? Não sendo castigado no inferno. Essa é a onipresença de Deus. Onisciência. Se Jesus é onisciente, por que confessou em certa ocasião não saber o dia nem a hora de sua segunda vinda? Como coexistiam Deus e homem numa mesma pessoa, sabemos que toda a plenitude da divindade encontrava-se em Jesus Cristo. Daí o profeta Isaías ter afirmado profeticamente que ele seria possuidor da sabedoria divina. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11:2. Claro, gente, o livro do profeta Isaías, ele é cheio de profecias messiânicas. Portanto, refere-se a Cristo, o receber o Espírito do Senhor de modo a concedê-lo, a proporcionar a ele, em forma e em corpo humano, a sabedoria necessária da parte de Deus, ok? Os atributos naturais. Além dos atributos acima, existem outros em Cristo. Unicidade, João 3,16. Verdade, João 14,6. Infinidade, imensidade, Atos 10:36, ubiquidade, eternidade, inteligência, sabedoria, amor, justiça, retidão, presciência, que é algo muito importante para a compreensão. Vamos estudar bastante a presciência em soteriologia, a doutrina da salvação, providência, vontade, misericórdia. Quanta coisa interessante a respeito dos atributos naturais, da natureza humana de Cristo. Atributos morais. Ele era e é santo, justo, manso, humilde, inocente, obediente, imaculado, amoroso. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Nós também temos que ter isso fixo em relação à pessoa de Jesus. Em tudo ele foi provado, mas não pecou. Em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Aí está a diferença de Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, para nós. Nós somos falhos,
Se a gente não tomar certos cuidados, a gente cai. Jesus é diferente. Ele não caiu. Ele não se deu por vencido. Ok? A divindade de Jesus. Muitas passagens da Escritura demonstram que Jesus é plena e completamente Deus. Vejamos, meus irmãos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1 e 14. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, Senhor meu e Deus meu. Nós já falamos essa questão a respeito da possibilidade da chamada de Jesus de Senhor. Senhor denomina-se uma questão de divindade dentro do cristianismo. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todo o sempre. Amém. Romanos 9:5. Olha só quantas passagens, irmãos, e temos muitas outras, né? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé